E aí, gente, tudo bem? Professor Edson aqui com vocês no canal eBio Express. E na aula de hoje a gente vai corrigir uma prova da nova FAP, tá bom? De uma faculdade muito conceituada no estado do Piauí, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, acompanhe aí. A gente vai o mais rápido possível e também vai ser o mais completo possível na correção dessas 12 questões. Então, primeira questão, é uma questão que fala aí de doenças causadas por relações sexuais sem preservativo, são as chamadas ISTs, tá? Então, quase 4 em cada 10 brasileiros de 18 a 29 anos, ouvidos na pesquisa Juventude, Comportamento e ISTs AIDS, que entrevistou 1.208 pessoas nessa faixa etária em 2012, admitiram não usar preservativo em sua última relação. É mais uma evidência que corrobora uma triste constatação nesse grupo. O fator de risco para doenças que mais cresceu nas últimas 2 décadas foi o sexo inseguro. Além das doenças da doença explicitada, estão no grupo das ISTs virais. Aqui os jovens estão suscetíveis ou a. Então veja só, para você responder essa questão aqui de maneira assertiva, de maneira direta, sem margens para erro. Entenda, ele quer saber ISTs virais. Então, letra A, dovanose e gonorreia são 2 doenças causadas por bactéria. Dovanose e a gonorreia são bactérias. Cancro mole causado por bactéria, tá bom? Você vai ter aí a Haemophilus ducreyi, o tricomoníase é protozoário, tá bom? Linfogranuloma venéreo é uma doença causada por bactéria. Você vai ter o causador, a Chlamydia trachomatis, tá? Trachomatis. E a sífilis é o Treponema pallidum, também uma bactéria. Queremos doenças virais. Condiloma acuminado é um vírus, tá bom? E o herpes também é um vírus. Esse condiloma acuminado é o mesmo HPV. Letra E, doença inflamatória pélvica, são vários agentes infecciosos que se adentram no sistema reprodutor feminino, tá bom? E a clamídia é um protozoário. Então a alternativa correta aqui ficou a letra D de danado. Segunda questão. As luvas feitas de borracha natural e ou sintética fazem parte dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Podem ser estéreis, ideais para procedimentos invasivos, por exemplo, ou não para procedimentos invasivos, por exemplo, ou não estéreis, indicadas para proteção do profissional na manipulação de materiais infectados ou com procedimentos com risco de exposição a sangue, fluidos corporais e secreções. Então está falando do EPI, está falando de borrachas, de luvas de borracha, tá bom? Natural ou sintética. E aí essa luva vai servir para quê? É o que a gente vai precisar para responder essa questão. Gente, uma luva ela vai fazer com que o profissional não entre em contato com a doença, com os vírus, micro-organismos que podem estar ali no paciente ou no material que ele está manuseando. Esse é o objetivo do EPI. Então, o EPI auxilia, letra A, extinguir os casos de infecção hospitalar? Não, esse aí não é o objetivo, tá bom? Isso aí é para o profissional não se contaminar, né? Para ele não levar doença para outra pessoa, também serve para isso, tá bom? Letra B, conter as alergias de contato? Não. Letra C, reduzir transmissão direta de HPV entre adolescentes? Não, ele tem essa... A HPV não vai ter nada a ver com isso aqui, porque é transmitido através de relações sexuais. Letra D, limitar a propagação de doenças autoimunes, como a esclerose múltipla. Não é uma coisa específica. E a esclerose múltipla não se transmite de uma pessoa para outra, não. Letra E, diminuir os riscos de infecção direta entre pacientes e profissionais. Essa é a alternativa correta da segunda questão. Vamos para a questão de número 3. O Plano Nacional de Saneamento Básico visava atender 90% do território com tratamento e destinação adequada
do esgoto até 2033. O mais impressionante dessa afirmação é a constatação de que o problema é crônico e histórico no país. Atualmente, metade da população, 43%, quase metade da população, 43%, vive em cidades sem rede de tratamento de esgoto. A execução de tal plano, qual é o tal plano? É o Plano Nacional de Saneamento Básico, tá bom? A população, na medida em que contribui para... Então, olha só, esse plano nacional ele vai ser importante também porque, além de evitar as doenças causadas pela água contaminada, como diarreias, como cólera, tá bom? Ele também vai diminuir, vai reduzir os índices de transmissão de doenças do Aedes aegypti. Quais são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Você vai ter aqui a dengue, você vai ter o Zika vírus, você vai ter também o chikungunya. São doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti, tá bom? E se você tiver saneamento básico, esse tipo de doença vai diminuir. Por quê? Porque o Aedes aegypti fica em locais, poças de água, que vão se acumular pela falta de saneamento básico. Se a gente tem saneamento básico, também vai existir uma menor reprodução do Aedes aegypti e também, por consequência, uma diminuição nas doenças causadas pela existência desse mosquito, tá bom? Dengue, chikungunya, tá? Zika vírus. Questão de número 4. O reflorestamento é a ação de recuperar uma área devastada por meio do plantio de árvores. Essa ação pode ocorrer de forma natural ou intencional, ou seja, com interferência humana para atingir determinados objetivos. Um dos objetivos a serem atingidos por meio dessa ação antrópica. Que ação antrópica é essa que ele está falando? Fique atento. Essa ação antrópica que ele está se referindo é o reflorestamento, tá? Então, um dos objetivos a serem atingidos por meio do reflorestamento refere-se ao aumento da fixação do carbono durante a fotossíntese dos autótrofos. Correto, essa é a alternativa correta. Uma planta, quando ela faz fotossíntese, ela está pegando o CO2 atmosférico, colocando dentro da molécula de glicose, que é o C6H12O6, e essa glicose fica na planta ali por dezenas de anos. Então ele está retirando o CO2 atmosférico, que iria provocar aumento do aquecimento do planeta Terra, tá bom? Tira esse CO2 atmosférico e coloca ali guardadinho na molécula de glicose, tá bom? Então essa é a alternativa correta. Vamos para a próxima, questão de número 5. Daltonismo. Daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores, também chamado de discromatopsia e discromopsia. Sua principal característica é a dificuldade de distinguir o vermelho e o verde, com menos frequência o azul e o amarelo. Em maior ou menor grau, essa é uma única alteração visual dos daltônicos que os daltônicos apresentam. Um grupo muito pequeno, porém, tem visão acromática, sem cores, ou seja, só enxerga tons de branco, cinza e preto. Então, beleza, ele explicou aí o que é essa anomalia genética chamada de daltonismo. Ele disse que é uma doença que existe somente Ele disse que é uma doença que atinge somente nas cores do que você enxerga. Na quase totalidade dos casos, o daltonismo é uma condição genética hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Sendo assim, para que um homem seja daltônico, é necessário que ele... Pessoal, presta atenção. Um homem, homem, e agora imagine a mulher. O homem, ele é X e ele é Y. Ele recebe o Y sempre do pai dele, um X sempre da mãe dele. Para um homem ser daltônico, ele tem que ter XDzinho, lembrando que o Y vem do pai e o X vem da mãe. Como o homem só tem um X, para ele ser daltônico, tá? Para ele ter o daltonismo, o homem daltônico, é essa a única maneira para ele ser daltônico, tá bom? Única maneira para ele ser daltônico. E para ele ser normal, aí ele vai ter que ter o X com o Dzão, que é
alelo paranormal. A mulher, por sua vez, ela pode ser daltônica, pode ser portadora e normal. A mulher daltônica, ela vai ter X e X, 2X, sendo que daltonismo é recessivo, XDzinho, XDzinho. Para a mulher ser portadora, ela vai ter X e X, um X com Dzão e um X com Dzinho. Ela que é normal, tá bom? Ela é portadora porque ela tem um XDzinho. E para ela ser completamente normal, tá certo? X com Dzinho e X com Dzão e X com Dzão, tá bom? Então, sendo assim, para que um homem seja daltônico, é necessário que ele o que? Receba o cromossomo doente do pai. O homem, para ser daltônico, ele vai receber o cromossomo doente do pai? Não. Do pai ele recebe o Y. Então ele vai receber da mãe dele. Herda da mãe o gene para o distúrbio? Essa é a alternativa correta. Marque ela. Vamos para a próxima. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha nesse vídeo aqui, porque ele está com 11 minutos. O importante é a gente fazer aulas rápidas, diretas, sem muita enrolação, tá bom? Então, assista o vídeo 2 dessa aula. Nós vamos ter mais para frente ainda mais 7 questões que vão ser respondidas aqui junto com você, passo a passo, para você entender o conteúdo, tá bom? Te vejo já já no vídeo 2 dessa aula. Valeu, gente, até a próxima.